Se você acha que conhece Arsenio Hall só pelos palcos e piadas, é porque nunca viu o que acontece quando as cortinas se fecham. Ícone da comédia dos anos 80, Arsenio nos fez rir como poucos. Mas o que muita gente não sabe é que por trás daquele sorriso afiado, havia bastidores cheios de conflitos, sumiços misteriosos e decisões que quase custaram sua carreira. Nascido em 12 de fevereiro de 1956, em Cleveland, Ohio, Arsenio não era apenas o garoto engraçado da turma. Ainda criança, já chamava a atenção como mágico, se apresentando em igrejas e programas locais. Um deles chegou a levá-lo para Nova York, onde foi exibido na TV nacional, com direito ao pai anunciando orgulhoso no púlpito que o filho faria mágica no horário nobre. Depois de passar pelo ensino médio em Ohio e por universidades como Ohio University e Kent State, ele deixou uma trilha de piadas nos corredores até embarcar numa jornada mais séria rumo à comédia profissional. Em 1979, mudou-se para Chicago com um objetivo claro: dominar os palcos. E não demorou até que nomes lendários como Nancy Wilson, Tina Turner e Stevie Wonder notassem o talento fora da curva daquele jovem com um timing cirúrgico para arrancar risos. Aos poucos, Arsenio foi ocupando espaços improváveis, de programas como Soul Train até dublagens de animações como Os Caça-Fantasmas. Mas o verdadeiro ponto de virada foi Um Príncipe em Nova York, em 1988. Ao lado de Eddie Murphy, Arsenio interpretou múltiplos personagens que roubaram a cena e transformaram o filme em um fenômeno cultural, arrecadando mais de 288 milhões de dólares e 2 indicações ao Oscar. Mas ele não queria só ser coadjuvante de luxo. Em 1987, criou sua própria empresa de produção e fechou um contrato de peso com a Paramount. Um ano depois, estreava The Arsenio Hall Show, o primeiro talk show noturno de grande audiência, apresentado por um homem negro. A estreia em janeiro de 1989 foi um verdadeiro abalo sísmico na televisão americana. Arsenio falava a língua das ruas, convidava nomes que a mídia tradicional ignorava e criou um espaço onde hip-hop, política e cultura pop se misturavam sem filtros. Foi ali que Bill Clinton subiu no palco em plena campanha presidencial e tocou Heartbreak Hotel no saxofone. Um momento que virou marketing político puro, ajudando a humanizar o candidato e impulsionando sua imagem com eleitores jovens e não brancos. E também foi lá que Tupac sentou para uma das entrevistas mais autênticas de sua carreira, falando abertamente sobre fama, pressão e vícios. Arsenio não era apenas um anfitrião. Ele criava momentos históricos ao vivo diante de milhões, mas nem toda a plateia estava ali para aplaudir. Em dezembro de 1990, durante a gravação de um episódio, membros do grupo ativista Queer Nation se infiltraram na plateia e interromperam a abertura exigindo respostas. Por que o programa não recebia convidados abertamente gays? Pegando todos de surpresa, Arsenio largou o script e foi direto ao ponto. Explicou que muitos artistas da época não eram assumidos publicamente e que, por isso, ele e a produção não tinham como saber. Lembrou de convidados como Elton John, que já havia participado do programa, e foi firme ao dizer que escolhia seus entrevistados pelo talento, não pela orientação sexual. A tensão tomou conta do estúdio. Arsenio, visivelmente irritado, defendeu com veemência sua trajetória e fez questão de afirmar que tinha amigos gays e que sempre deu espaço, mesmo que isso lhe rendesse ameaças e críticas nos bastidores. Anos depois, em uma entrevista de 2014, ele revelou que ainda se sentia injustiçado pela acusação. Relembrou, por exemplo, que foi o primeiro a colocar uma comediante lésbica assumida no horário nobre e que por isso chegou a receber ameaças de morte. Segundo ele, o que mais doía era saber que os protestos vinham de quem não conhecia os bastidores. Eu sabia quem era gay em Hollywood. Muitos estavam no meu sofá, mas não era meu papel expô-lo só para parecer inclusivo. E quem me atacou naquele dia tirou dinheiro da mesa do meu filho, disse, sem rodeios. Mesmo com esses atritos, o programa manteve audiência sólida até 1993, sendo exibido em quase 180 emissoras nos Estados Unidos. Mas o jogo começou a virar quando 3 novos talk shows surgiram e mudaram o mapa da televisão noturna. A partir dali, a pressão aumentou. Os números começaram a cair e a relação com a Paramount ficou mais tensa a cada semana. Por trás das câmeras, Arsenio vivia sob constante vigilância, tanto de rivais da indústria quanto de interesses políticos que viam no seu programa uma plataforma poderosa, às vezes até perigosa. O que parecia só mais um show de entrevistas era, na verdade, um campo minado de egos, agendas e decisões editoriais que afetavam diretamente o rumo de sua carreira. Essa é só a superfície do que aconteceu com Arsenio Hall, porque enquanto o público via o humor afiado, os bastidores colecionavam disputas, silenciamentos e uma pressão que
que não cabia no roteiro. Mas o jogo começou a virar quando The Late Show with David Letterman estreou em agosto. Rapidamente, várias afiliadas da CBS, incluindo a poderosa WBBM-TV, começaram a jogar o programa de Arsenio para horários ingratos ou simplesmente o abandonaram. O motivo? Letterman estava arrebentando na audiência. E à medida que o novo programa virava uma febre nacional, as estações foram seguindo o fluxo. Resultado: Arsenio ficou lutando por migalhas no final da noite. Na tentativa de virar o jogo, Arsenio apostou tudo numa jogada ousada e polêmica. Ele trouxe ao palco ninguém menos que Louis Farrakhan, líder da nação do Islã, uma figura considerada por alguns como iluminada e inspiradora e por outros como extremista, racista e antissemita. A escolha incendiou os bastidores. Tem gente feliz por ele estar aqui, tem gente furiosa comigo, mas como diz aquela música do Public Enemy, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, anunciou Arsenio, já prevendo o caos. Para tentar balancear, ele também convidou o cantor gospel Kirk Franklin e seu grupo, The Family, para se apresentarem. Mas quando o episódio foi ao ar, o show foi quase inteiramente dominado pela entrevista com Farrakhan e a performance de Kirk acabou ofuscada. A crítica caiu matando. Arsenio foi acusado de fazer uma entrevista leve demais, sem confrontar Farrakhan sobre suas declarações mais controversas. Em entrevistas anos depois, Arsenio confessou que até ele ficou chocado com a repercussão. Mas a curiosidade que o moveu era legítima. Viu Farrakhan tocar violino. Soube que a professora dele era uma mulher branca. Eu queria entender quem era aquele homem. Queria que meu público também entendesse, explicou. O que mais o irritou, no entanto, foi o padrão duplo. Outros apresentadores, brancos, também entrevistaram Farrakhan e passaram ilesos. Mas Arsenio foi tratado como se tivesse cruzado uma linha proibida. Mesmo que eu fosse um péssimo entrevistador, eu tinha o direito de falar com ele. Eu só não gostei de ser tratado diferente de gente como a Barbara Walters, disparou. A teoria que ganhou força na época foi de que a entrevista com Farrakhan foi a gota d'água que levou ao cancelamento do programa. Mas Arsenio foi rápido em desmentir. Minha carta de demissão foi enviada muito antes de confirmarmos a participação dele, contou. O documento estava endereçado a Carey McCluggage, executivo da Paramount. Na época, eu ainda tentava fazer bons shows, mas para ser honesto, nem sei se eu sabia como se escrevia Farrakhan quando me demiti. Décadas depois, em setembro de 2013, o impossível aconteceu. O Arsenio Hall Show voltou ao ar. Era o retorno triunfal de um pioneiro que moldou a televisão como poucos. Sentiram minha falta? Brincou na estreia. A resposta do público foi inicialmente positiva, mas o encanto não durou. Por trás das câmeras, Arsenio travava uma batalha diária com os produtores para manter sua identidade criativa. Eles queriam que ele fosse mais conservador. Ele queria ser Arsenio, e isso gerava faíscas. Eu sorria, saía pro palco toda noite e fazia o show, mas por dentro eu estava torturado, confessou em entrevista ao Howard Stern. Quando a Paramount barrou a participação do NWA, o Ice Cube ficou tão puto que fez um rap me citando. Se um rapper rima seu nome com raiva, você sabe que a coisa ficou séria. O revival acabou durando só uma temporada. O último episódio foi ao ar em 21 de maio de 2014. Apesar disso, Arsenio não carrega amargura, mas admite que sua carreira poderia ter tomado outro rumo. Não fiz muita atuação depois. Virei pai, me afastei, e o showbiz não espera ninguém, lamentou. Você não pode apertar pausa. O mundo escolhe quem você vai ser. Nem sempre você tem esse controle. E como todo astro que se preze, Arsenio também foi alvo de fofocas. Em 2013, começaram a circular boatos de que ele e Eddie Murphy estavam em pé de guerra porque Eddie teria recusado participar do reboot do talk show. Mas Arsenio não deixou barato e desmentiu a história no ar, ao vivo. Quem apareceu para calar os rumores? O próprio Eddie Murphy, tão confuso quanto a plateia. Era só mais uma fake news sendo incinerada diante das câmeras. A verdade? Arsenio e Eddie são irmãos de alma. Tanto que Eddie nomeou Arsenio como padrinho de sua filha mais velha, Bria, um título que o apresentador ostenta com orgulho. A dupla, aliás, voltou a brilhar junta na sequência de Coming to America. A química estava intacta, o carisma afiado, como se o tempo não tivesse passado. E mesmo com os altos e baixos da indústria, os dois continuam trocando elogios públicos, provando que amizades verdadeiras resistem até as tempestades de Hollywood. Longe das câmeras, Arsenio construiu um mundo só dele. Em 1998, ele se tornou pai de Arsenio Hall Jr., fruto de seu relacionamento com Cheryl Bonatti. Mas em 2002, veio a separação. E foi aí que ele tomou uma das decisões mais importantes da vida: sair dos holofotes para se dedicar inteiramente ao filho. Cada passo, cada riso, cada vitória escolar, tudo isso importava mais do que qualquer plateia. O detalhe mais comovente? Médicos haviam dito que talvez ele nunca pudesse ser pai.
Ter Arsenio Júnior foi, para ele, um milagre pessoal. Hoje, com uma fortuna estimada em 16 milhões de dólares, Arsenio vive uma vida tranquila ao lado do filho. Não se sabe se está em um relacionamento, mas uma coisa é certa. Se estiver, essa pessoa está rindo o tempo inteiro. E mesmo que não haja novos projetos anunciados, quem conhece Arsenio sabe. Ele nunca sai de cena por completo. Ele apenas aguarda o momento certo para voltar, com o microfone em mãos e uma plateia pronta para gritar: "Uf! Uf! Uf!" O nome de Arsenio Hall pode ter saído das manchetes, mas sua influência continua ecoando nos bastidores da televisão e da cultura negra americana. Ele não foi apenas um apresentador, foi uma ruptura, um grito de identidade num palco que por décadas teve um único tom de voz. Arsenio ousou ser ele mesmo, em um sistema que constantemente o empurrava para ser outro. Pagou o preço por isso, mas também pavimentou o caminho para gerações inteiras que hoje ocupam os palcos, as câmeras e os microfones com orgulho. O cancelamento de seu show pode até ter encerrado um ciclo, mas nunca calou sua presença. A pergunta que fica é: quantas outras vozes como a dele foram silenciadas antes de terem a chance de serem ouvidas? E se você achou essa história intensa, espere até descobrir o que está por trás do desaparecimento repentino de um outro ícone da TV americana, que também ousou dizer o que ninguém queria ouvir e desapareceu sem deixar rastros. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um dos casos mais estranhos e encobertos da indústria: a queda misteriosa de um apresentador que sabia demais e que pode ter pagado caro por isso.